Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Pessoa, estou aqui para conversar com vocês sobre um tema bem interessante, na verdade, aí um alinhamento de temas, né? Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder falar. A ideia é a gente conversar aqui hoje com vocês sobre segurança de informação, sobre LGPD, falar aí sobre como que isso vai interferir no projeto de um Open Bank, né? No projeto aí de Open Bank. Vamos lá, então, para a gente começar a falar do assunto, primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Cláudio, já falei com vocês. Eu trabalho na área aí de gestão e segurança de informação já há mais de 20 anos. Sou professor, sou pesquisador hoje da Universidade do Porto, professor aqui em Belo Horizonte na Escola de Engenharia ENGE e trabalho como consultor na área também já há mais de 20 anos, aonde atuamos falando um pouco sobre segurança de informação. Então a ideia hoje é exatamente a gente começar a entender como que a gente vai fazer esse alinhamento, né, essa ligação aí entre o projeto de Open Bank, segurança de informação e LGPD. Interessante nossa agenda, então, a gente dá uma olhada rapidamente, a gente vai estudar e falar rápido sobre os principais objetivos e princípios do Open Bank, os principais objetivos e princípios da LGPD, falar sobre os principais pontos de gestão e segurança de informação e, por fim, chegar aí, né, num alinhamento que seria como que a gente vai fazer para alinhar toda esse arcabouço, né, de soluções, de exigências, de lei, de norma em cima do Open Bank para poder ganhar confiança e ver aí o desafio do Open Bank que vai ter no mercado. Já que é uma coisa nova aqui no Brasil, né, na Europa aí já está acontecendo, em outros países, mas eu vou trazer até algumas pesquisas que foram feitas aí na Europa para a gente ver o grande desafio do Open Bank. Mas a ideia, então, é a gente entender um pouco dos três temas, né, que eu propus e a gente ver como que isso vai se interconectar lá na frente para que a gente consiga, então, fazer com que o Open Bank ganhe força, né, que é o que todos nós esperamos aqui no Brasil. Vamos lá, então. Quando a gente fala aí de Open Bank, né, gente, é importante a gente primeiro pensar, então, quais são os objetivos do Open Bank para depois a gente poder fazer essa conexão lá na frente. Se a gente pensar no objetivo principal do Open Bank, nós estamos falando de liberdade. Tirar do próprio artigo 2 lá da resolução do Bacen, né? O Open Bank, compartilhamento padronizado de dados e serviços por meio de abertura e integração de sistemas. Ou seja, a ideia do Open Bank é que a gente tenha aí, então, um padrão, né, de computacional, vamos dizer assim, no Brasil, que vai fazer com que permitir que toda essa conexão de todos esses players, né, do mercado financeiro trabalhem em prol do cliente, né? Ou seja, o cliente vai ter essa liberdade de escolha para poder saber aonde que vai aplicar, onde vai colocar o seu dinheiro. E aí vem alguns artigos que eu trouxe aqui para a gente debater, né, que é a questão dos principais objetivos. Então, no artigo 3 está isso aí para a gente, né? Incentivar a inovação, promover a concorrência, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e promover a cidadania financeira, né? Ou seja, permitir que cada um realmente coloque ali o seu dinheiro e invista aonde realmente ele achar que vai trazer um retorno maior para ele do seu dinheiro, né? Então, nesse objetivo principal do Open Bank, né, de trazer essa liberdade, traz consigo alguns problemas que a gente vai não problemas, né, mas alguma coisa que é inclusive de mudança cultural, nós vamos falar mais à frente, que vai fazer com que isso tenha um grande desafio a ser implantado. Já no artigo 4 é interessante a gente ver que é o seguinte, porque o artigo 4 aqui, ele traz para nós também aí dentro dos objetivos, aí já trazendo um pouco sobre essa ética e responsabilidade, né, de se trabalhar o Open Bank, uma vez que nós vamos trabalhar com padrões aí abertos e essa interoperabilidade, né, que está até dentro lá do sexto item do artigo 4. Mas ele traz nos três primeiros ali, eu marquei, gente, porque vocês vão ver que a partir do momento que a gente for mostrando já a questão da LGPD, da segurança, a gente vai mostrar alguns pontos de interseção, né? Alguns pontos são comuns entre os temas que nós vamos falar. Então, dentro dos principais objetivos, no artigo 4, né, que está pensando já na ética e responsabilidade para que isso funcione, ele traz para nós lá transparência, ou seja, isso tem que estar muito claro para o cliente lá que vai utilizar os sistemas financeiros, como que isso vai funcionar, né?
a segurança e a privacidade de dados e segurança das informações que vão ser trafegadas. Isso aí é uma grande preocupação e a gente vai falar sobre isso mais à frente, porque isso pode fazer com que o Open Bank, o cliente, né, não use a plataforma e a tecnologia do Open Bank por uma questão de problemas de segurança. Qualidade de dados, que mais à frente vamos falar, isso também está dentro das regras de segurança de informação, né? A gente pode colocar e falar um pouco sobre integridade, mas a qualidade dos dados, né? Os dados têm que estar ali íntegros, eles têm que ser dados reais, realmente, né, factíveis, e dados fidedignos para que a coisa aconteça. Tratamento não discriminatório, reciprocidade e interoperabilidade, ou seja, sem esses 6 itens realmente vai ser difícil que a coisa funcione, né? Então a resolução do Bacen, de uma forma muito feliz, traz essa preocupação consigo, né? É importante que a gente pense muito nesses 6 pontos para que a coisa funcione de forma efetiva, né? Trazendo mais adiante um pouquinho, então, nós vamos falar do compartilhamento mínimo exigido. É aqui que a coisa começa a pegar, que a gente vai falar lá na frente em termos de segurança, né? Mas o artigo 5º traz quais os dados que precisam ser, no mínimo, compartilhados para que o sistema funcione. Então, está lá, canais de atendimento, produtos e serviços, cadastramento de clientes e seus representantes. Aqui nós vamos ter, aí eu coloquei em vermelho, né? Porque vamos ter uma interface aí lá na frente com a LGPD, e nós vamos falar disso no momento oportuno. Transações de clientes. Já na parte de serviço, né? Quem que inicia a transação, né, de pagamento, a iniciação e a transação em si, quem que inicia, quem vai fazer a transação, como é que ela está funcionando, isso tem que estar muito claro, e o encaminhamento da proposta de operação de crédito aí entre os players do mercado. Então, isso tudo está lá na resolução, né? São preocupações que o Bacen teve na hora de colocar a sua resolução e colocou de uma forma muito feliz. A resolução é uma resolução que ficou, ao meu ponto de vista, bem clara, bem interessante, trazendo suas preocupações. Temos que ter uma fiscalização, né? Mais à frente nós vamos fazer isso, para que, vamos falar disso, desculpa, para que a coisa realmente aconteça de uma forma eficaz e efetiva, né? Falando um pouco sobre os agentes de tratamento, e aqui também já pensando num paralelo que nós vamos fazer, quem são, né, os players aí? Tem o cliente, né, que é a pessoa natural ou jurídica que vai estar trabalhando o seu dinheiro, né, trabalhando no mercado financeiro. Importante a gente colocar, né, gente, que aqui o cliente é qualquer pessoa natural ou jurídica, pessoa física ou jurídica, um pouco diferente da LGPD, porque na LGPD especificamente a gente está falando única e exclusivamente de pessoas naturais, pessoas físicas, né? A LGPD não enquadra pessoa jurídica, aqui sim, né? Até porque a pessoa jurídica também pode estar mexendo com a parte de investimento, mas na segurança de informação, e a gente vai falar um pouco sobre isso, por isso que é importante, quando falarmos de segurança de informação, falar da LGPD, né? Porque nós estamos falando muito aqui do cliente pessoa física também, mas lembrar que existe segurança de informações que não são simplesmente dados pessoais, né? E aqui na resolução do Bacen foi muito claro nisso, porque eu preciso de proteger também as transações, eu preciso de entender, registrar o que foi feito, aonde foi feito, como foi feito. E essas informações não são dados pessoais, né? Apesar de que podem levar a dados pessoais, que isso aí vem também do contexto do titular de dados, lá que são pessoas identificadas ou identificáveis, nós vamos falar isso lá na frente. Eu posso chegar a uma pessoa física através das transações que elas fizeram, apesar dali não ser uma informação pessoal, mas pela LGPD é tratada como se fosse, né? Então, nós temos a instituição transmissora de dados, a instituição participante, né, que compartilha, com a instituição receptora. A instituição receptora, quem vai receber os dados, a detentora da conta, que é a instituição participante que mantém a conta de depósitos à vista ou de poupança, ou seja, essa vai estar com todo o registro dos seus clientes. Assim também, no meu ponto de vista, né, a transmissora também detém ali os dados do cliente. A receptora ela está trabalhando, recebendo isso aí para poder efetivar a operação, né? E a iniciadora da transação de pagamento, que também vai estar trabalhando em cima disso, pode ser a própria detetora ou pode ser a receptora, e aí
vai depender do momento, né, da transação, ela vai enquadrar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos fazer um paralelo em breve aqui com a LGPD, para a gente falar, inclusive, em termos de responsabilidades, né? Porque isso é muito importante a gente entender quem são os agentes de tratamento, porque existe sempre essa pergunta, né? Num caso de violação de dados, de quem é a responsabilidade? Né? Eu não sou aqui advogado, a gente estuda bem a área, mas nós vamos falar um pouco sobre isso lá na frente, não vou falar agora, mas eu vou colocar aqui qual seria o meu ponto de vista em relação a isso também. Tá? Mas é importante a gente entender quem são esses players, para a gente fazer, inclusive, esse paralelo com a própria LGPD e ver como que isso vai funcionar em termos de dados pessoais. Né? Mas a gente tem que lembrar, volto a repetir, que existem os dados também que não são pessoais, e são informações que precisam ser protegidas. Né? Então, na hora que a gente passa aqui também, nós vamos agora para os principais pontos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós vimos rapidamente aqui, né? Óbvio que eu não vou entrar aqui nós não estamos falando na palestra, não é para falar sobre o Open Bank, né? Ao longo da semana aí estamos tendo diversas apresentações aprofundando no assunto. Aqui nós queremos falar da conexão, da interconexão que vai ter entre o Open Bank, gestão de segurança de informação e a LGPD. Então, quais são os principais pontos também da LGPD para depois nós podermos fazer, então, essa conexão, né, entre os pontos, aí, entre os conceitos. Né? Vamos lá. A LGPD, no seu conceito principal objetivo, né, gente, ela traz muito claramente a preocupação da LGPD é de privacidade. Né? Isso não é um assunto novo no direito, né? Já é algo que vem sendo discutido aí há anos já, mas que está culminando aí em 2018 com a promulgação da lei, né, da LGPD, em agosto de 2018, trazendo algumas coisas específicas sobre privacidade de dados pessoais. Né? Existiam a própria Constituição Federal, o Marco Civil da Internet, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, todos esses falam sobre privacidade de dados pessoais, especificamente num ponto, né? A LGPD ela veio para poder fazer uma espécie de cola, de grude em relação a todas essas legislações e aí assim a coisa começar a funcionar de forma efetiva. Mas qual é a grande preocupação então da LGPD? Privacidade. Nós precisamos de parar de ter o que a gente tem visto hoje, né, no mercado. A todo minuto a gente recebe uma ligação, né, de alguém querendo te vender, que sabe que você tem um plano de uma operadora X, é uma outra operadora vendendo, e sabe qual que é o seu perfil. Como é que isso acontece? Né? Como é que esse pessoal sabe dessa informação sua e se não foi você que passou, você não pediu para te ligar? Ou seja, algo que realmente precisava de ter uma regulamentação, porque a coisa estava saindo do controle. Então, a LGPD veio exatamente prevendo, e é isso aí, né, começando a preocupar com a privacidade de dados. Para isso, né, ela traz aí, gente, 4 grandes objetivos principais que são de fundamental importância a gente entender. A primeira, eu já falei, privacidade, né? Proteção à privacidade dos dados do cidadão. Ou seja, não é mais qualquer pessoa que pode sair vendendo um banco de dados, não é qualquer pessoa que pode usar o seu banco de dados. Tem, inclusive, um acórdão recente aí da terceira turma do Supremo Tribunal, em unanimidade, né, dizendo que mesmo o fato, eu achei interessante isso, mesmo o fato da pessoa colocando seus dados numa rede social, por exemplo, ela não está te dando o direito de usar esses dados. Que você poderia, inclusive foi usado como defesa, né, da empresa, dizendo, não, mas esses dados estavam nas redes sociais, ele colocou como público. Tudo bem, mas você não pode usar, ele não te deu a autorização de usar. Então, nós estamos chegando nesse nível, né, de legislação, desculpa, para que a coisa realmente comece a criar uma regra, né? Comece a criar aí situações que as empresas agora têm que se preocupar. Eu não posso mais usar nome, dados das pessoas da mesma forma que estava sendo usado até então. Né? Para isso vem o segundo princípio, que é o princípio da transparência. Né? Qual que é a finalidade dos dados que você está coletando meu dado? Para que você está fazendo isso? Para que você vai usar meus dados? E por quanto tempo? Isso é uma outra coisa importante, porque também lá na resolução do Bacen, nós vamos falar mais à frente, né? Uma das primeiras regras, aliás, a primeira regra que tem para poder ser tratado dado pessoal
seja pelo Bacen, seja pela LGPD, é exatamente a questão do consentimento. O titular dos dados, o cliente, vai ter que te dar o consentimento para você usar. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais adiante, mas mesmo que você fale com ele, mesmo ele te dando consentimento, ele vai te dar o consentimento por um determinado tempo. Tem que estar claro para todos os players, inclusive no caso do Open Bank e no caso lá da LGPD, né, no caso da LGPD, para que vai ser tratado os dados e por quanto tempo. Depois vem a necessidade, né? Ou seja, a minimização de dados, princípio da minimização de dados, ou seja, eu preciso dessa quantidade de dados que eu estou coletando para eu atingir o objetivo, o fim do meu negócio. Gente, às vezes, se a gente começar a parar e perceber a quantidade de dados que a gente coleta, eu estava recentemente fazendo agora né, ainda estou prestando consultoria para algumas faculdades em relação a LGPD, né, a compliance LGPD. É interessante quando você pega, por exemplo, só para dar um exemplo do que eu estou falando, você vai pegar lá o aluno ou um professor ou um funcionário da escola que vai a uma biblioteca da escola para poder pegar um livro emprestado. E aí você chega na biblioteca, esse aluno, esse professor, né, esse funcionário já tem cadastro na escola, né, já foi feito um cadastro prévio para contrato de trabalho, para um contrato de prestação de serviço, no caso dos alunos, e aí já tem os dados dele lá. O que eu precisaria pegar, na verdade? Qual que é a real necessidade de eu coletar nome, CPF, endereço, telefone, tudo de novo na biblioteca, se esse aluno já é um aluno da escola, se esse professor já é um profissional da escola? Eu preciso simplesmente do nome dele, talvez um sobrenome, o número de matrícula dele, mais nada. O resto dos dados já estão lá. Então, isso é minimizar dados, né, gente? Eu tenho que começar a parar hoje, quando a gente pega aí, por exemplo, para frequentar academias hoje de ginástica, eles pedem para você cadastrar biometria. Biometria, segundo a LGPD hoje, é um dado sensível, né? Se esse dado vazar, a penalidade pode ser maior. E aí vem aquela pergunta, mas eu preciso de uma biometria? É lógico que a biometria facilita o trabalho de reconhecimento, porque facilita, inclusive, a velocidade de entrar ali na academia. Mas hoje o risco de vazar esse dado é um risco pesado. Será que vale a pena eu correr esse risco? Aí entra dentro do mapa de risco quando a gente fala de segurança de informações, melhores práticas, né? Então está na hora dos donos de academia começar a pensar se realmente esse é um dado dentro desse princípio de minimização de dados, se esse é um dado que é realmente necessário para uma pessoa frequentar uma academia, né? Depois nós temos aí a rastreabilidade, né, gente? Trilhas de auditoria, que é outra coisa de extrema importância nos dois casos, mas nós vamos falar aqui especificamente agora da LGPD, que é muito claro o seguinte: se houve um problema de violação de dados, o controlador, nós vamos falar aqui daqui a pouco, tem que deixar claro o que aconteceu, como que aconteceu, que hora que aconteceu, quem foram as pessoas afetadas, o que você está fazendo para resolver o problema. Ou seja, é possível, é preciso hoje que todas as empresas criem um nível de rastreabilidade muito grande, né? Estamos falando aqui dos famosos AAA lá, né? Dentro da segurança de informação, que é autenticação, autorização e accountability, né? Eu chamo aqui de auditoria, trilha de auditoria, ou seja, eu tenho que saber, gente, é muito importante que a gente pense não só na prevenção, né, que, obviamente, eu preciso de trabalhar de forma que eu proteja a minha informação, mas e se aconteceu algum problema? Eu tenho que saber o que eu vou fazer, que, inclusive, está na própria legislação, na LGPD, está claro que nós vamos falar um pouco disso mais à frente, mas a empresa vai ter que falar, inclusive, o que ela está fazendo para poder mitigar, para resolver aquele problema que ocorreu ali, né? Ela tem que saber o que aconteceu e o que vai fazer para poder, às vezes, até ressarcir esse possível prejuízo de alguma pessoa aí, de algum titular do dado, né? Bom, além disso, nós temos aí alguns princípios da LGPD que estão no seu artigo 2º, né? Que são os princípios também. Aí, se a gente voltar lá dentro da resolução do Bacen, nós vamos ver que tem muita coisa igual aí, né? Tem muita coisa que interconecta as duas, a resolução e a LGPD. Então, primeiro, lá, respeito à privacidade,
A autodeterminação informativa, nós vamos falar sobre isso mais à frente, mas o titular tem que ter a possibilidade de saber o que é tratado, por que é tratado, toda essa transparência, né? Nós estamos falando aqui da transparência que a gente comentou lá na frente, né? A liberdade de expressão da informação, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, né? Ou seja, algo que está previsto, inclusive, no próprio Constituição Federal, né? Desenvolvimento econômico, ou seja, são os princípios da LGPD, mas é importante que a gente pense aqui, principalmente nessa questão do respeito à privacidade e da autodeterminação informativa, que nós vamos falar um pouco mais adiante. Bom, os agentes de tratamento da LGPD, nós temos aqui o titular, né, que lá nós falamos sobre o cliente. O titular do dado é qualquer pessoa natural, né, são as pessoas naturais, identificáveis ou identificáveis, que eu comentei aqui, né, ou seja, eu posso pegar dados que realmente sejam dados diretos, nome, endereço, telefone, CPF, mas posso pegar coisas que levem a identificar aqueles cidadãos, como as transações bancárias, como uma placa de carro, como os telefones celular, alguns outros dados que podem levar a esse titular. Então, é importante a gente entender que isso também é um dado pessoal, é considerado pela legislação dado pessoal. Nós temos aí o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica, né, de direito público ou privado, que compete as decisões, ou seja, é o dono dos dados, né, ou seja, é o responsável direto pelos dados. Então, no caso de um banco, por exemplo, é aquele banco que eu procurei para abrir a minha conta, aquele primeiro banco, aquele cara que eu fui lá e coloquei a minha conta, dei meus dados, ele é o controlador, no caso. E ele pode passar esses dados para serem trabalhados por um operador, ou seja, também é uma pessoa natural ou jurídica, né, que realiza o tratamento dos dados. Então, no caso lá do Open Bank, nós vamos falar muito de terceirização. Eu pego ali alguma informação, passo essa informação para alguém tratar, eu passo isso para alguém tratar meu banco de dados, para criar grandes arquivos de Big Data, né, para inteligência artificial, entre outras coisas. Esse pessoal é operador, e aqui é que entra a discussão de responsabilidade, né? Lá na frente nós vamos falar mais um pouco disso, mas na LGPD especificamente existe uma responsabilidade solidária, ou seja, os dois são responsáveis iguais, né? Apesar de que o controlador tem um nível maior de responsabilidade, ele só vai ficar livre ali de uma possível penalização em caso de violação de dados se ele provar a única e exclusiva causa, né, problema. Se ele conseguir provar que quem realmente violou os dados dentro do que pode ser violação de dados, né, dos conceitos de violação de dados da lei, se ele comprovar que houve uma única e exclusiva violação por parte do operador, aí sim ele estaria livre de uma possível punição, mas a princípio ele já é responsável, ou seja, ele é, entre aspas, culpado, né, daquela violação de dados, e o operador pode ser responsabilizado solidariamente, mas o controlador vai ser penalizado de qualquer forma, em qualquer tipo de violação. Então, o controlador, eles têm essa corresponsabilidade, mas o controlador tem uma responsabilidade um pouco maior no tratamento desses dados. E aí vem a questão da segurança da informação, né? Nós vimos, então, os princípios básicos do Open Bank, vimos aí os princípios básicos da LGPD, lembrando que a grande diferença, não, mas a diferença entre os dois é que, no caso do Open Bank, nós estamos falando de pessoa jurídica e pessoa física, no caso da LGPD, nós estamos falando especificamente de pessoa física, né? Pessoas naturais. Aí é que entra a importância, então, de falar de segurança de informação, gente, porque quando a gente fala só sobre LGPD, nós estamos o tempo todo falando de dados pessoais, preciso de proteger os dados pessoais, existe responsabilidade sobre os dados pessoais, mas e o resto, né? A gente tem que entender que informação não são só os dados pessoais. E quando a gente vai falar do Open Bank, a gente tem muita informação que não está diretamente ligado aos dados pessoais. Existe muita coisa acontecendo ali nos bastidores que pode acontecer um problema de violação de segurança, né? Um problema de incidente de segurança de informação.
Para isso, uma das coisas importantes, gente, fundamental, um ponto aqui, é a gente entender que existe aí hoje no mercado, né, por um tempo a gente vem batendo nessa tecla e vem trabalhando em cima disso, é fundamental entender que segurança de informação não é sinônimo de segurança de informática, de cibersegurança, né? Eu não estou dizendo que a cibersegurança, que a segurança da tecnologia não tenha nada a ver com a segurança da informação, mas ela faz parte de um contexto de segurança de informação. Mas não é sinônimo, né? Não adianta eu simplesmente falar que eu tenho uma tecnologia, que eu tenho um firewall, que eu estou protegendo ali o meu banco de dados, que a minha informação está protegida. Por quê? Porque é importante a gente entender contexto que vem, um conceito que vem das próprias normas de segurança, né? A informação ela pode existir aí em diversas formas, né, gente? Pode estar no papel falada, pode estar numa conversa. Às vezes, inclusive, a gente sabe que um dos maiores incidentes de segurança, né, violações de segurança, estão muito dentro da questão da engenharia social, né? São aquelas pessoas que se infiltram no meio das pessoas das empresas e começam a bater papo, vão ganhando a confiança, e nessa confiança a pessoa acaba entregando ali alguma informação que ela não passa no mundo eletrônico, ou até mesmo pode acontecer, eu dou muito esse exemplo, né, das pessoas pegarem, às vezes, um texto, colocar, montar uma planilha, faz ali uma reunião, deixa lá o flip chart todo escrito na sala de reunião, ou pega toda a estratégia da empresa, desenha no papel, depois coloca isso no computador, coloca todos os níveis de criptografia, de proteção, sai para almoçar, ou a tela do computador está ligada, ou esse texto ficou ali na mesa, do lado da mesa da secretária, ou do lado da mesa do empresário, que por um descuido, às vezes por conhecimento dos conceitos de segurança de informação, acha que se colocou no computador protegido, a informação está protegida, mas de forma alguma, né, gente? A gente tem que entender que muitas das vezes podem vazar informações através de conversas, através de papéis. Por isso que vem a questão da política de mesa limpa, política de desktop travado, né? Nunca deixe seu desktop se você não tiver lá aberto. Guarde sua senha realmente, né, com o maior carinho, porque se alguém sabe já da sua senha, ela já é suspeita de poder usar, e depois, se acontecer alguma coisa com a utilização da sua senha, como é que você vai comprovar, né, que foi outra pessoa que utilizou a sua senha? Porque mesmo que se você comprove, você foi negligente, né? Ou seja, dizendo, você já tem culpa no cartório. Então, tem que tomar cuidado com isso, né, gente? Tem que se trabalhar política de segurança de informação. E a política de segurança de informação, ela parte já também de uma questão básica, né, de gestão de informação. Mas se a gente pegar as normas de segurança, né, que são as normas ISO da série 27.000 aí pegar algumas normas de risco, é muito importante a gente entender que para eu trabalhar requisitos básicos de segurança de informação, eu preciso de trabalhar todos esses aí, né? Basicamente, a norma fala em três, né? Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Ou seja, a informação ela tem que estar disponível para quem precisa de acessar essa informação, porque se não tiver, ela também não cumpriu o seu papel. Ela precisa estar íntegra, ou seja, ela não pode se alterar dentro do seu ciclo de vida, né? Desde a época que ela nasce até o momento do descarte, ela tem que estar íntegra e ela tem que ser confidencial quando precisa de ser confidencial, quando classificada como confidencial. E o ser confidencial, gente, não é interessante isso, porque também é um conceito, às vezes, quando eu estou dando aula, eu tenho uma prática de pegar uma informação e falar, torna essa informação confidencial. Muitas das vezes eu já vi aluno, até dentro da Cadepol, quando eu dava aula na Polícia Civil aqui, de pegar aquilo, amassar e comer. Eu falei, olha, mas se você comeu, essa informação ela não está disponível, então ela deixou de estar segura, né? Porque ela não vai chegar às pessoas que precisavam chegar. Então, a confidencialidade também não quer dizer que eu preciso de esconder isso de todo mundo. Aquelas pessoas que a informação foi classificada para que elas tenham acesso, ela precisa de estar disponível para aquelas pessoas. Então, é possível integrar todos esses conceitos para a gente falar que a informação também está segura. Mas existem outros aí hoje, né, que a gente tem que preocupar, e aí já começa a vir aí da própria legislação da LGPD, do próprio conceito aí da resolução do Bacen, né? Primeiro, rastreabilidade, nós vimos aí, nós falamos da necessidade de eu conseguir fazer auditoria, ou seja, aconteceu o problema, o que eu vou fazer?
Então, é muito importante eu também ter lá um projeto de continuidade do negócio, né? Existe a autenticidade, né? Eu tenho que saber realmente quem é o autor daquela informação, se essa informação é autêntica, quem que realmente gerou aquela informação. Nós estamos vendo aí, de um tempo para cá, né, a quantidade de fake news que estão nascendo, que estão acontecendo aí no nosso país. Então, é muito importante eu saber se aquela informação é autêntica, se o autor que dizem ser realmente é o autor daquela informação. E, por fim, não menos importante, a legalidade, né, gente? Nós precisamos de cumprir a lei. Hoje nós temos leis já a respeito do assunto, nós temos normas a respeito do assunto, e é importante a gente entender que normas, muita gente pode falar assim, pô, mas uma norma não é uma lei, mas é uma recomendação das melhores práticas, né? Se eu seguir a norma, eu consigo mostrar que eu tentei, pelo menos, né? Eu investi na minha empresa, eu treinei meu time, eu coloquei meu pessoal trabalhando de tal forma que eu fiz tudo o que eu precisava fazer dentro do que as normas me diz que eu tinha que fazer para proteger aquela informação. Agora, quer dizer que eu vou realmente proteger a informação? Não, eu posso estar trabalhando, por exemplo, com uma pessoa que é um mau caráter. E aí, contra o mau caráter, infelizmente, né, gente, a gente não tem ferramentas que vai fazer com que esse cara não divulgue uma informação, às vezes, que não deveria divulgar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso também. Mas, então, aí esses 6 requisitos básicos estão repetindo: confidencialidade, integridade, disponibilidade, rastreabilidade, autenticidade, legalidade. Se eu conseguir colocar esses 6, realmente eu vou ter ali não um conforto de que a informação está segura, mas eu vou ter ali uma busca da minha informação segura. Uma outra coisa muito importante de se preocupar quando a gente fala em gestão de segurança de informação, de segurança de informação, é falar de gestão da informação. E isso aqui, gente, entra numa seara que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos empresários começam a pensar. Isso veio muito da ciência da informação. E a gente começar a entender dentro de um framework de implantação, para realmente eu conseguir ter um projeto de segurança de informação eficaz, é muito importante que eu entenda como essa informação funciona na empresa. O que eu quero dizer com isso, né? Então, está ali. Ó. É primordial, primeiro, eu conhecer o negócio. Eu faço o quê? Que minha empresa faz o quê? Né? O que essa empresa faz? Como que ela ganha dinheiro? Quais são os objetivos? Qual é a missão da empresa? Aqui nós estamos falando de negócio mesmo. É preciso entender o negócio, é preciso entender como que as coisas vão acontecer para aquela empresa funcionar e realmente atingir os objetivos dela. Então, eu preciso de conhecer quais são os objetivos dela. Né? Quem são as pessoas que trabalham nessa empresa? Porque aqui nós estamos falando de cultura empresarial. É de extrema importância eu saber qual é o nível dessas pessoas, elas têm treinamento, elas têm cultura de segurança, elas já foram contratadas pensando em segurança, ou não? Ou nós vamos ter que mudar essa mentalidade, essa cultura organizacional? Existem processos mapeados na empresa? Será que as pessoas conhecem esses processos? É muito interessante, gente, quando a gente está fazendo agora, eu falo que a LGPD trouxe para nós uma grande oportunidade de revisão de processo. Quando a gente está fazendo essa consultoria em implantação em compliance LGPD, é muito comum a gente chegar nas empresas e começar a desenhar os processos ou a conhecer os processos, mapear esses processos junto aos próprios profissionais da empresa, e aí eles perceberem que, às vezes, tem até processos dentro da empresa que não servem para absolutamente nada. Né? Ou deveria ter um objetivo que não está sendo usado para aquele objetivo por algum motivo. E aí é interessantíssimo, e é um momento muito propício de se redesenhar esse processo, às vezes de eliminar um processo. Né? E é muito comum dentro das culturas das empresas, a gente enxerga isso, mas por que é feito assim? Ah, não, porque quando eu cheguei aqui, me falaram para fazer assim, então a gente continuou fazendo. Mas por que é feito? Não, não sei. Então, assim, é preciso hoje pensar, repensar processo, repensar cultura, porque nós precisamos de pensar em segurança. E pensar em segurança é uma mudança de mentalidade muito grande. Né? Depois que a gente faz isso, é preciso estudar o fluxo da informação, que está aí no slide. Né? Quem é o usuário dessa informação? Nós vamos falar um pouco disso mais à frente, mas quem é o usuário? Como é que ele coleta? Como é que essa informação entra na empresa?
alguém valida isso ou não? Essa informação coloca lá, será que alguém fala assim, eu joguei no banco de dados, mas no banco realmente está as informações que foram enviadas para a gente ou não? Né? Tem validação, tem seleção de informação? Né? Será que não entra um monte de informações que não servem para absolutamente nada e criando o famoso bando de dados, ao invés de um banco de dados? Né? Quem organiza isso? Né? Existe aqui uma taxonomia, existe uma classificação da informação antes da gente criar ou armazenar essa informação? Também é muito comum a gente chegar em empresa e falar, vou digitalizar todo o meu acervo de papel. Tá, mas seu acervo está organizado, ele está indexado? Porque se eu simplesmente digitalizar algo que está no físico bagunçado, eu estou mudando a bagunça de mídia. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Aonde vai armazenar? Né? Como que é armazenado? Existe algum tratamento hoje dessa informação? Existe algum enriquecimento de banco de dados? Que para a LGPD isso é muito sério. Né? Como que é compartilhado? Quem acessa essa informação? Existe uma política de acesso à informação? E o usuário final é o mesmo inicial? O objetivo final é o mesmo do início? Isso é uma das violações de dados da LGPD, né? Você trocar o objetivo do uso da informação ao longo do fluxo da informação. Eu coletei para isso, pedi às vezes o consentimento do titular do dado, ele deu o consentimento e de repente eu usei aquilo para uma outra coisa. Eu estou violando dados da mesma forma, ok? Então é muito importante que a gente conheça aqui como é o fluxo dessa informação dentro da organização para a gente conseguir fazer um projeto, né, um planejamento de gestão e segurança dessa informação. Depois, então, da gente ver isso aqui, qual que é a ideia nossa agora? Vamos, então, fazer a conexão entre tudo isso que a gente está falando. Né? Já que a gente viu aí os princípios básicos da LGPD, os princípios básicos de segurança de informação e os princípios básicos do Open Bank, né, pela resolução lá do Bacen, como nós vamos fazer para alinhar isso tudo? Então, a gente trouxe aqui para vocês, gente, eu vou mostrar para vocês aqui 10 pontos fundamentais que são importantes de fazer a conexão entre esses 3 conceitos específicos, né, que a gente está tratando aqui nessa conversa nossa aqui. Então, o primeiro deles, transparência. Né? Em todos os 3 conceitos, grandes conceitos aí, né, LGPD, segurança de informação e Open Bank, né, todos os 3 falam em transparência. Né? O foco está no cidadão, o foco está no usuário, o foco está na informação. Mesmo quando eu falo que a informação não é de dados pessoais, eu estou falando que a informação pode ser de uma pessoa jurídica, mas o foco está no usuário, o foco está na empresa. A empresa, no caso, aí vai ser, entre aspas, de nosso cliente. Né? Então, por isso que eu falei que é importante a gente entender o negócio da empresa, porque a gente também consiga entregar aquela informação, fazer com que aquela informação gere, né, para essa empresa, então, para que ela alcance os objetivos da empresa, e aí não pessoais. Então, é preciso que seja claro, né, quais informações são tratadas, qual a finalidade do tratamento. Note que nós falamos isso lá na LGPD, falamos isso lá na resolução do Bacen, por quanto tempo serão tratados. No caso lá do Bacen, do Open Bank, é interessante que o consentimento vai ter que ser dado a cada transação feita, né? A não ser que seja uma transação, por exemplo, já periódica, que foi previamente dado o consentimento, mas tem tempo, né? Acabou aquilo ali e acabou o consentimento. Se eu estiver fazendo uma outra transação que não tem nada a ver com aquela primeira, eu vou ter que pedir novamente o consentimento que nós vamos falar ali. Então, existe um tempo para tratamento, né? Qual é o tempo que as informações vão ser tratadas? Isso tem que estar muito claro para o titular ou para o cliente, né? Ou para a empresa. Aí vamos falar cliente, pessoa física ou jurídica, né? Quais são os players envolvidos, né, gente? Quem são aí os controladores? Quem são os detentores, transmissor, receptor? Ou seja, porque isso aí vai cair no problema da responsabilidade que nós falamos. De quem é a responsabilidade no momento de uma violação de dados? Aqui que entram 2 problemas que vão ter que ser muito bem definidos, né? Pelo que a gente tem visto aí já nas conversas do Open Bank especificamente, isso vai ter que estar muito claro no contrato. Né? No caso da LGPD, é muito claro, a responsabilidade é solidária. Então, essa discussão boa, né?
é uma discussão jurídica aí que eu acho que ainda vai demandar um bom tempo, mas, a princípio, a responsabilidade é solidária e o controlador tem uma responsabilidade maior, né? Então, é preciso que sejam feitos contratos muito bem feitos, alinhados. É preciso que nos contratos estejam muito bem determinadas as responsabilidades. E é preciso, nós vamos falar que é um dos pontos aqui que a gente precisa fundamentais para fazer esse alinhamento, que tenha uma rastreabilidade muito boa para que a gente consiga saber realmente, efetivamente, quem foi e aonde foi que vazou essa informação. Então, primeiro princípio importante, primeira coisa que tem que ter para atender a todos os conceitos que foram ditos: transparência. Temos que deixar muito claro quem está fazendo o quê, como, quem, onde, né? De quem são as responsabilidades. Um segundo ponto, consentimento. Esse aqui, gente, é um ponto assim, primordial, vamos dizer assim, porque em todos, tanto na LGPD quanto na resolução do Bacen do Open Bank, está muito claro que o consentimento vai ter que ser obtido por meio de linguagem clara, objetiva e adequada. Não podem ser colocados, até coloquei ali no final, né? Não pode ser pedido por adesão, por formulário de aceite prévio, previamente preenchido, não pode, tem que ter a clara manifestação do cliente, né, ou do titular. Todos os dois, tanto a LGPD quanto o Open Bank, diz que tem que estar claro qual é a finalidade. Se você for fazer vários, no caso da LGPD, por exemplo, em caso de sites que coletam dados para poder fazer bancos de dados, tem que deixar claro para que vai coletar, se vai coletar, qual tipo de tratamento que vai fazer, muito claramente, né, dizendo, olha, eu vou coletar, eu vou usar para um banco, vou criar perfil, tudo que for ser feito tem que estar muito claro, né? O conceito de tratamento de dados ele é muito amplo dentro da LGPD, vale a pena ser lido, que ele vai desde o fato só de coletar, de armazenar, de compartilhar, ou seja, qualquer coisa que você fizer com informação já é considerado um tratamento. Então, é importante que se saiba disso, né? Qual é a finalidade que esse consentimento está sendo dado. Prazo de validade do consentimento, quando eu falei, no caso do Open Bank, ele é limitado a 12 meses, né? Lembrando que ele está limitado a 12 meses, que ele tem aí um prazo, mesmo que na LGPD não fale aí um prazo de limite, mas ele fala que e está sendo dito aí, né, que o próprio titular do dado do cliente ele pode revogar isso também no momento que ele quiser. Então, esse é um das formas que podem ser tratados o dado na LGPD, apesar que lá é uma das possibilidades. Aqui no Open Bank, não, né? Aqui tem que ter o consentimento do cliente. Tá lá, existem ainda outras possibilidades de tratamento. Lógico que sempre a gente fala que existem algumas regras legais, né, de cadastro, de algumas coisas para fazer contrato, e sem isso, sem os dados, eu não conseguiria prestar meu serviço, né, legítimo interesse do negócio, algumas coisas nesse sentido. Mas, fora do que está em lei, eu preciso de ter o consentimento, no caso do Open Bank, sempre que eu for fazer uma transação. Tá? Discriminar os dados dos serviços que serão compartilhados e incluir a identificação do cliente titular, né? Ou seja, tem que estar muito claro, volto a repetir que isso é importante, né? Em meio de linguagem clara, objetiva, adequada e que mostre que houve a livre iniciativa do titular do cliente para poder dar esse consentimento. Okay? Tem que estar muito claro que esse consentimento foi dado. Então, esse é um ponto que pega, né? Porque vai ter que ter uma gestão de consentimento, vem um monte de ferramentas junto com a questão do consentimento que tem que ser planejado, tem que ser pensado no projeto aí do Open Bank, no projeto de segurança. Um terceiro, então, vem a autodeterminação informativa, que também as três áreas falam nisso, né? Ou seja, o cliente tem que ter o direito a saber quais dados são tratados, ter acesso aos dados, corrigir dados inexatos, anonimizar os dados que são desnecessários, portabilidade de dados, né? Ele pode pegar esses dados e levar para uma outra empresa, eliminação dos dados pessoais sem consentimento, né? Ou que estão em excesso, volto a repetir, exceto aqueles que estão previstos em lei, que tem que ficar lá, né? Por exemplo, um histórico escolar, o aluno não pode virar para uma escola
e falar assim, não, apaga o meu histórico escolar que eu não quero que você tenha. Isso aí é um dado que, né, por lei, pelo MEC, tem que estar lá guardado. Eu não posso apagar essa informação. Informação com quem foi compartilhado esses dados, né? No caso lá, de todos aqueles players do Open Bank também tem que estar claro, né, para o cliente. Ele pode pedir, no caso da LGPD, que apague esses dados. Não quero mais que você use os meus dados. Ou seja, eu estou tirando o consentimento, ou até mesmo se ele não deu consentimento e ele sabe que uma empresa tem aqueles dados dele, ele pode pedir para que esses dados sejam apagados, né? E pode ser retirar o consentimento a qualquer momento, né? Existem algumas regrinhas aí da retirada de consentimento no caso do Open Bank, até porque ele pode ter dado o consentimento para uma transação, essa transação já ter sido iniciada, e aí não tem como ele retirar esse consentimento, uma vez que já foi dado e a operação já começou, né? Então, existem algumas regrinhas no caso do Open Bank, que é interessante a gente ver na resolução. No caso da LGPD, ele pode ser retirado o consentimento a qualquer momento, ok? Então, é um terceiro ponto importante que tem que ser pensado, planejado, principalmente na questão de gestão dos dados que estão lá, porque por a questão de mostrar e por uma questão de deletar, né? Porque, como eu disse, o cliente, o titular, pode pedir para que seja apagado isso a qualquer momento. Um outro ponto importante que eu falei aqui, que está muito ligado, inclusive, à responsabilidade, é a questão da rastreabilidade, né? Trilhas de auditoria. Todos os players vão ter que ter, né, vão ter que saber, com exatidão, apontar as medidas de segurança que foram usadas, as técnicas administrativas, visando a proteção da informação, apontar exatamente o que aconteceu em caso de violação, né? Quais foram os dados e os clientes afetados, quem causou o problema, o que está sendo feito para reverter ou mitigar os efeitos e prejuízos, ou seja, tem que ter já planejado dentro das empresas, dentro, inclusive, da visão de gestão de segurança de informação, uma gestão de crise, uma gestão de continuidade de negócio. Estamos passando aí agora por essa pandemia, né? Muita empresa foi pega de surpresa, precisou de colocar todo mundo em home office de uma maneira assim, de emergência, e muitas das vezes as informações não estavam disponíveis. Então foi aquela correria, né, para tentar fazer com que tudo acontecesse, todo mundo com infraestrutura precária, né? E aí isso prova claramente que não existia aí uma gestão de continuidade de negócio. Às vezes existe gestão de contingência, que é um pouco diferente de continuidade. Então, isso também está dentro de um projeto de segurança de informação. É preciso pensar numa gestão de crise. Como eu disse anteriormente, é muito importante que tenhamos aí um planejamento de prevenção, mas é preciso saber também a reação, né? Aconteceu o problema, o que eu vou fazer? A questão de padronização, né, que está sendo dito lá pela resolução do Open Bank, mas é preciso de padronizar interface, protocolos, né, gente, serviço, dicionário, agrupamento de dados, ou seja, também não podemos fazer com que cada um crie a sua forma de armazenar, a sua própria interface. Isso tudo vai ter que estar funcionando. O ecossistema tem que estar todo integrado, porque senão não vai acontecer aquela questão que nós falamos de integridade, de confidencialidade, de disponibilidade, que é um dos pontos que nós vamos falar ali daqui a pouco, né? Mas os canais de encaminhamento, como é que vão ser as resoluções de disputa, né? Ressarcimento, cai dentro da questão lá da responsabilidade, isso tudo já tem que estar previamente definido, talvez em contrato, ou seja, tem que ser planejado, porque no momento em que aconteceu o problema, enquanto está tudo acontecendo da forma que deve acontecer, não vai ter problema algum, né? Mas e na hora que aconteceu o problema? Na hora que vazou um dado? Quem vai ser o responsável? Quem vai buscar isso? Não adianta eu criar uma interface, e isso aí é uma preocupação muito grande, porque nós vamos ter vários níveis de players nesse mercado, né? Então, se a gente fala de um grande banco, às vezes ele tem lá recurso financeiro para investir em coisas bem elaboradas, né, com tecnologias de ponta. Às vezes, aquele player pequeno que quer entrar nesse mercado não vai ter condição. Será que ele vai conseguir entrar dentro dessa padronização, né? Então, é muito importante que se pense a questão da padronização, para também depois não ter que investir em algo e ter que mudar todo um padrão, porque alguns players não estão conseguindo entrar dentro daquilo ali e eles vão ficar automaticamente fora, a gente perde aquela questão
inicial que a gente falou da liberdade, né? De permitir com que todos participem de uma livre concorrência, né? Depois vem a gestão efetiva da informação, e aí sim vem o que eu estava comentando, muito ligado à área de gestão, né? Então, nós estamos falando do fluxo da informação, né? Quem é o usuário, quem trata, quem está tratando essa informação, quem está usando a informação, onde é armazenada. Por que isso é importante, gente? Você pode falar assim, não, mas por que eu tenho que levar a esse nível? Porque é o que eu falei, a informação ela está na cabeça do usuário. Uma vez eu ouvi o professor Ricardo Barbosa, aqui do UFMG, ele tem uma frase que eu acho interessante, que ele fala que o conhecimento tem perna e vai embora para casa todo dia. Então, é muito importante a gente entender que quem é esse cara, que informação que ele está tratando, será que realmente ele tem que ter acesso a essa informação? Onde é que ela está armazenada? Por quanto tempo? Qual é o objetivo do tratamento? Isso tudo está ligado na legislação. Será que na hora que eu for classificar, a informação está classificada? Ela é uma informação pública, privada, confidencial? Que tipo de informação que é essa? Porque é importante eu classificar para dar o acesso, né? Ou seja, esse usuário da minha empresa tem realmente efetivo acesso a essa informação? E se tiver, em qual nível? Ele vai só ler? Ele vai editar? Ele pode apagar? Gente, dar permissão de apagar uma informação para um profissional é coisa muito séria. E mesmo que ele apague acidentalmente, eu estou pronto para reverter isso, né? A minha empresa, meu sistema está pronto para reverter isso. Então, é muito importante conhecer isso. É muito importante conhecer, inclusive, as tecnologias. Eu falei lá que não está ligado à cibersegurança, mas é importante eu saber da tecnologia também. Mas nós vamos falar disso aqui nos slides agora aqui para frente. É importante o controle de acesso, semântica. Um dos grandes desafios hoje aí da própria internet é a web semântica, né? Ou seja, será que aquela palavra que eu estou buscando ali está sendo efetiva? Eu realmente estou achando aquilo que eu preciso? Taxonomia e ontologia, será que está todo mundo cadastrando da forma correta? Será que está classificado da forma correta? Porque se o sistema não tiver hoje um sistema de taxonomia e ontologia da informação, muitas das vezes eu cadastro de uma forma, é a questão da padronização que eu falei antes. Uma empresa cadastra de uma forma, a outra não pensa daquela forma, ele não vai achar aquela informação mais de forma alguma, né? Então, essa indexação também ela é muito importante. Disponibilidade, né, gente? Essa informação está disponível. Igual eu falei, os grandes players vão ter condições de investir em sistemas que vão dar ali a informação uma disponibilidade muito grande, né? Mas e os pequenos também? Eles vão receber essa informação e vão armazenar isso onde? Então, nós temos que pensar aí em hardware, em software, em rede de dados, em segurança, em profissionais capacitados. Nós vamos para a nuvem? Existe também resoluções hoje, aí, uma resolução do Banco Central que fala como que deve ser a armazenagem de informação em nuvem. Ou seja, tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado para a gente amarrar essa questão da segurança da informação, de segurança efetiva com o Open Bank, né? Não só a questão da cibersegurança. Aí vem o tripé, né? A base de qualquer política de segurança, né? Tecnologia, processos e pessoas. A tecnologia, gente, ela suporta isso tudo, tá certo. Mas é importante que a gente pense que o Peter Drucker falou, né, há um tempo atrás. Ele já falou isso lá atrás, mas a gente tem que pensar isso hoje. Ele falou, nós gastamos os últimos 50 anos pensando no T do TI, que é a tecnologia. Nós agora precisamos pensar no I. O que vale dinheiro mesmo é o I, é a informação. Então, os processos estão mapeados, eles estão muito bem colocados, as pessoas conhecem os processos, funciona, você já testou? Por que funciona assim? Por que nós estamos fazendo assim? As pessoas definem isso, né, gente? Como que vai acontecer? Elas sabem usar a tecnologia que eu tenho, as pessoas têm capacidade de usar essa tecnologia? Então, é muito importante, primeiro, conhecer o negócio, primeiro, conhecer a necessidade do negócio, primeiro, planejar os meus processos. A tecnologia vai suportar. Mas não adianta eu investir numa tecnologia que, às vezes, custa até caro, que é uma tecnologia top de mercado, que o meu funcionário não sabe usar. Vai continuar sem funcionar do mesmo jeito, mesmo tendo custado caro. Então, assim, temos que alinhar as três coisas, né? Tem que estar todo mundo bem treinado. E, por fim, gente, toda empresa vai ter que ter um líder de projeto, né, que é chamado aí pelo o Bacen de diretor,
pela LGPD de encarregado, pela GDPR de DPO, né? Ou seja, quem é esse cara? Na minha opinião, todo mundo, né? Aí não é opinião, mas isso está na LGPD e está na resolução do Bacen, tem que ter uma pessoa que vai ser responsável por tomar conta dessa informação, pela segurança da informação. No caso da LGPD, diz que pode ser pessoa jurídica. No caso da Bacen, né, não disse ainda, disse que tem que ser uma pessoa que vai ser denominada como diretor. Né? Mas essa pessoa, gente, ela tem que ser uma pessoa que saiba falar de gestão, que saiba falar de segurança de informação, que saiba falar de tecnologia da informação e comunicação e que saiba discutir sobre a legislação pertinente à área. Na minha opinião, você vai ter que ter uma pessoa que sabe intermear, que sabe liderar uma equipe multidisciplinar que vai tratar isso aqui. É praticamente impossível você falar que uma pessoa vai ter todo esse conhecimento. Ele pode ter um conhecimento bom a respeito das áreas, mas ele vai precisar de ter uma equipe multidisciplinar que vai realmente fazer com que isso aí aconteça, né? Com que isso aí ocorra. E essas 4 áreas são 4 grandes áreas que são importantes, porque se uma delas falhar, algo não vai acontecer dentro da sua política de segurança. Então, quem é esse profissional? Mas nós vamos terceirizar, nós vamos contratar de fora, nós vamos contratar uma consultoria para treinar alguém, nós vamos colocar esse cara lá dentro. E em ambos os casos é interessante que tanto a legislação a resolução do Banco Central quanto a LGPD hoje é um consenso que fala o seguinte: não pode ter conflito de interesse. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente pegar o meu diretor de TI e falar que ele é o DPO, falar que ele é o diretor lá encarregado, porque se tiver algum problema de violação de dados com a área dele, vai ter conflito de interesse. Ele vai querer, né, às vezes, proteger ali alguma informação, porque senão vai expor que o serviço dele não foi bem feito. Então, tem que se pensar nisso. Não pode haver conflito de interesse do profissional que vai trabalhar, né, como líder, como DPO, como carregado, aqui no caso da LGPD, ou como diretor, com outros serviços da empresa. Apesar de que o Bacen fala que a pessoa, o diretor, pode até ter outras funções na empresa, só não pode criar conflito de interesse no momento de resolução de questões. Então, isso é também hoje um desafio. Quem que é esse profissional que vai trabalhar isso? No meu ponto de vista, tem que ser alguém que tenha um conhecimento bom de todas as áreas, mas que vai liderar uma equipe multidisciplinar. E quando a gente fala de DPO, então você está falando de todos esses profissionais que vão dar suporte na empresa, né? E aí juntando setores que às vezes já existem, né? O setor jurídico, o setor de tecnologia, o setor de gestão, né? Nós vamos juntar isso tudo aí para poder fazer com que a coisa aconteça. Agora, e no pequeno e médio empresário, como isso vai funcionar? Né? Isso aí também é um grande desafio. Então, quais são os desafios disso tudo, né, gente? Primeiro é essa mudança cultural, né? Algumas pesquisas aí estão mostrando, ó, isso aí são pesquisas que foram realizadas na Inglaterra, né, na Europa como um todo. Eu trouxe aqui algumas aí que tem até as fontes aí para vocês. Olha lá, 80% das pessoas entrevistadas não sabiam o que era Open Bank, só 9 consumiam Open Bank. Isso já na Europa, né, num local que a coisa já está funcionando. Então, essa mudança cultural, né? Eu já utilizo hoje o setor financeiro de uma forma, será que vai ser fácil eu mudar isso? Isso aí traz essa própria questão de mudança cultural é interessante. Eu posso falar isso de carteirinha, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, o mineiro é extremamente desconfiado, né? Então, quando você começa a trazer para ele aí algo novo, aí está uma pesquisa feita pela também interessante, né? Mostrando qual que é o sentimento do consumidor, né? A confiança aí para novas regulamentações no mundo todo. E eu falo que aqui no Brasil isso aí não vai ser diferente. Em Minas, então, o mineiro gosta de esperar a coisa acontecer para ver o que está acontecendo. Geralmente ele quer saber quem está usando, vai pegar ali um ponto de referência para poder saber se vai realmente investir naquilo ali ou não. Agora, o grande desafio do Open Bank está aqui, né? Segurança. As pesquisas estão mostrando isso com muita a preocupação muito grande, né? Muito claro, que apesar de 80% dos clientes dizem confiar nos bancos, né? Que o fator é a conveniência, a facilidade, isso aí o Open Bank vai trazer
muito grande, né? Essa diferença, essa facilidade, essa conveniência, poder de escolha, né? Escolher o nível pela confiança da instituição, mas está lá. Preocupação geral em relação aos possíveis vazamentos de informação acaba sendo um entrave para a evolução e prosperidade do Open Banking, né? Eu posso dizer isso aqui, como eu disse aqui em Minas Gerais, o Vindeira é desconfiado, essa questão de segurança vai ser algo que vai pegar, né? Então, assim, vamos investir no Open Bank? Vamos, eu sou um dos entusiastas de tecnologia, né? Já trabalhei, já fui um dos fundadores, um dos primeiros provedores de internet aqui de Minas. Trabalhei na equipe, não fui eu um dos fundadores, mas eu trabalhei com eles. Acredito em tecnologia, invisto em tecnologia, venho estudando a área há muitos anos, né? Faço pesquisa na área, faço pesquisa na área de segurança, mas se realmente não for feito um projeto de segurança eficaz, de segurança da informação, não estou falando aqui só de segurança, cibersegurança, não. Podem começar a vazar, e nós estamos vendo muito vazamento de dados acontecendo aí, por problemas que, às vezes, você acha que está no mundo eletrônico e não está. Às vezes, como que vazou essa informação? Às vezes a coisa acontece aí de formas que a gente, né, que o pessoal que não trabalha na área não sabe o que acontece, mas que podem acontecer. Uma simples conversa, igual falamos, né, um possível papel em cima da mesa, num computador que está ligado, de outras formas que acontecem e que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz aí nossa política de segurança. Então, eu queria agradecer a vocês, eu queria só trazer essa conversa aqui, obviamente que esse é um debate longo, nós não vamos encerrar o assunto nessa conversa, está aí os meus contatos, nós podemos conversar, eu acho que talvez vai ter até um tempinho para algumas respostas aí para vocês online, mas era isso que eu queria passar para vocês, e eu estou às ordens para a gente continuar conversando sobre o assunto, que esse debate realmente não para aqui, vai ser um debate muito longo e que a gente precisa de levá-lo adiante para fazer com que o Open Bank funcione, e eu acredito que vai funcionar, né? Basta que a gente tome alguns cuidados. Muito obrigado, então, era isso que eu queria colocar para vocês. Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo.